nessa aula a gente vai estudar sobre o stroke, que é o AVC. E agora a gente vai falar das intervenções de enfermagem. Então, se esse paciente chega na emergência com esses sinais e sintomas, a primeira coisa que a gente vai precisar lembrar é que ele vai precisar ir para a tomografia. Mas antes disso, a gente vai garantir uma patência das vias aéreas. Então, a gente precisa realmente saber se esse paciente está conseguindo respirar e ventilar adequadamente antes de ir para a tomografia e garantir um acesso venoso periférico para qualquer intercorrência. O paciente já tem um acesso ali para qualquer tipo de medicação. Então, depois disso, aí sim o paciente é levado para a tomografia dentro da Golden Hour, dentro daquela hora de ouro. Precisa ser realmente rápido, tá? Mas o ABC, ele vai precisar ser sempre priorizado. E agora a gente vai falar sobre a autonegligência, que é algo que acontece muito com os pacientes que sofrem o AVC. Então, o paciente ele pode apresentar um fenômeno chamado hemianopsia, que é justamente a perda do campo visual do lado que ele está negligente. Então, o paciente que teve um AVC do lado direito, ele acaba ficando negligente do lado esquerdo. Então, ele perde um pouco esse campo visual do lado esquerdo. Então, a gente precisa sempre orientar o paciente a girar levemente a cabeça para o lado hemiplégico para facilitar a visualização de objetos ou do próprio prato de comida, por exemplo. Então, como esse paciente ele vai tender a fazer essa autonegligência, a gente tem que sempre orientar o paciente a se esforçar, a virar o pescoço, a fazer um scanner do ambiente. Então, orientar ele a virar para o outro lado, a procurar objetos do outro lado, para que de fato estimule ele nesse campo visual que ele está autonegligenciando. A gente vai incentivar, isso aqui é uma questão de NCLEX, a gente vai incentivar o paciente a se vestir sempre pelo lado mais fraco. Então, quando a gente estiver vestindo esse paciente, a gente primeiro vai vestir a perna ou o braço hemiplégico. Então, sempre começa pelo lado mais fraco quando for vestir o paciente e até mesmo essa orientação para quando ele for para casa. Agora, quando a gente for abordar o paciente, for falar com o paciente, o ideal é que a gente fale com ele pelo lado não afetado, pelo lado que ele não é negligente. Então, se ele vira bem para o lado direito, ele não negligencia o lado direito, é melhor que a gente se comunique com o paciente por esse lado, porque ele consegue olhar para a gente com mais facilidade, ele não tem tanta dificuldade de nos compreender, até porque muitas das vezes ele pode estar fazendo uma leitura labial, enfim. A gente precisa estar dentro de um campo visual mais confortável para o paciente. A gente vai estimular ele a escanear os arredores para justamente estimular essa abordagem do ambiente e estimular que ele use a área negligenciada por ele, como foi falado anteriormente. Em relação às intervenções de enfermagem, a segurança é algo muito importante, porque se esse paciente ele tem dificuldade na marcha, ele acaba tendo um risco muito grande de queda. Então, a gente vai precisar colocar esse paciente em fall precautions, que são as precauções de queda. E existem algumas precauções importantes de queda, que é tirar os objetos que o paciente possa tropeçar, remover tapetes para ele não escorregar, todos os objetos que o paciente mais utilizar, colocar perto dele, numa cômoda perto dele, para que ele não tente se levantar para pegar o objeto. Sempre deixar uma luz no ambiente ligada para que ele consiga enxergar, principalmente de noite. Manter o paciente em cima de uma cama baixa, evitar elevar as 4 grades do leito. O certo é levantar apenas 3 grades, porque 4 grades o paciente pode tentar sair do leito e acabar caindo. Outra medida de segurança importante é a gente colocar o paciente na precaução de broncoaspiração. Isso significa que esse paciente ele tenha essa dificuldade de deglutir e engolir adequadamente. Então, a gente, de fato, vai precisar avaliar se esse paciente tem condições de se alimentar, porque se ele vier a broncoaspirar, isso pode ser uma grande complicação por conta do bloqueio de via aérea, o comprometimento do AB, e também por conta do risco de infecção e pneumonia relacionado a essa broncoaspiração. Então, a gente vai manter esse paciente em NPO, que é dieta zero, até que uma avaliação de deglutição feita por um fono, normalmente, seja realizada. Porém, o enfermeiro ele também tem a capacidade de fazer essa avaliação de deglutição e existe um passo a passo aqui que a gente pode seguir. O primeiro deles é avaliar a consistência do alimento. O alimento do paciente que sofreu um AVC precisa ser um alimento pastoso para poder facilitar a mastigação e a deglutição desse paciente. Os líquidos vão precisar ser engrossados, então a gente vai adicionar aqueles espessantes no fluido do paciente para que de fato não fique líquido. A gente precisa manter esse paciente sentado no ângulo de 90 graus durante todas as refeições
e vamos colocar o alimento no lado mais forte da boca. Então, o lado que o paciente ele é hemiplégico, ele não consegue deglutir adequadamente e fica acúmulo de comida, resíduo naquele lado da boca. Então, a gente precisa colocar o alimento no lado forte da boca. Orientar o cliente a dar uma breve inclinada do pescoço para baixo para poder facilitar a passagem do alimento ali pelo esôfago, o que vai acabar ajudando nessa deglutição do paciente. Não podemos, isso aqui é uma questão de prova, não podemos adicionar nenhum líquido aos alimentos. Então, a gente não pode, por exemplo, adicionar leite ao purê. Então, isso é proibido, incluir qualquer tipo de líquido nessa dieta. Não vamos oferecer straw para o paciente, canudo. O canudo pode provocar uma broncoaspiração, então não é indicado. E por último, a gente vai evitar que o paciente use sedativos, porque esses sedativos durante as refeições pode acabar deixando o paciente mais sonolento e isso pode comprometer a deglutição do paciente. Agora, uma coisa que o Uniclex gosta bastante é sobre a gente controlar e monitorar de perto a glicemia do paciente por conta dos sinais de hipoglicemia, por 2 motivos. O primeiro deles é que os sintomas de hipoglicemia podem acabar imitando a apresentação de um acidente vascular cerebral. Então, o paciente com sinais de hipoglicemia, ele fica com afasia, ou seja, ele tem dificuldade para falar, para compreender, e além disso, o paciente pode acabar apresentando uma sensação de queda, de desmaio por conta da hipoglicemia. Então, isso tudo pode demonstrar para a gente que o paciente está tendo um outro AVC ou uma piora, e na verdade é uma hipoglicemia. Além disso, o outro grande fator preocupante é que a hipoglicemia pode levar o paciente que já tem risco de queda a cair. Então, o Uniclex gosta bastante sobre essa intervenção de enfermagem aqui, que é monitorar a glicose. Então, uma outra nurse intervention importante que a gente vai precisar fazer são as seizure precautions, as precauções de convulsão. Paciente que tem stroke, que teve AVC, tem grande risco de convulsionar. Então, a gente vai precisar fazer avaliações neurológicas frequentes nesse paciente. A gente vai fazer o cluster care. O que significa o cluster care? É concentrar o cuidado para evitar muita estimulação. Então, é melhor a gente entrar no leito e já medir a pressão, administrar um medicamento na paciente e sair e não entrar novamente do que medir a pressão agora, daqui a 5 minutos, ir lá administrar o medicamento. Então, todas as intervenções que a enfermagem conseguir unir, claro que sem causar também muito estímulo, é o ideal para que não seja algo que estimule o paciente a cada minuto, a cada hora. Então, o cluster care é um cuidado de enfermagem importante. A gente vai reduzir as estimulações, então reduzir o número de visita, diminuir a iluminação do quarto, evitar qualquer tipo de atividade que possa aumentar a pressão intracraniana do paciente, como, por exemplo, ele fazer aquela manobra de bear down, que é aquela manobra de fazer força para evacuar. Então, nada disso o paciente pode fazer, porque pode acabar ocasionando o aumento da PIC e o risco de convulsões. Como nós vamos transferir esse paciente da poltrona para a cama ou trocar de leito, a gente pode utilizar o transfer belt, que é um cinto que a gente coloca no paciente, já que ele não tem força em um dos lados do corpo, o cinto ajuda o profissional a mobilizar esse paciente. Nesse caso aqui, do paciente com stroke, a gente vai transferir sempre pelo lado mais forte. Então, vamos lembrar que a alimentação a gente dá sempre no lado mais forte da boca. Quando a gente fala com o paciente, a gente tem que falar pelo lado mais forte, pelo lado que ele não é negligente. Quando a gente vai transferir o paciente, também é pelo lado mais forte. Porém, quando a gente vai vestir o paciente, é pelo lado mais fraco. Então, o Uniclex ele gosta de confundir a gente com essas especificidades, então, normalmente em SATA. Então, vamos prestar bem atenção para a gente não confundir essas informações. Agora, em relação às alterações comportamentais, esses pacientes, infelizmente, eles vão apresentar várias alterações e a enfermagem vai precisar adaptar o cuidado e as orientações a esses pacientes. Então, normalmente, o paciente que teve o AVC do lado direito é um paciente que é mais impulsivo. Então, o enfermeiro ele vai precisar lidar com essa impulsividade, labilidade desse paciente. A gente vai educar a família que é natural o paciente apresentar essa instabilidade de humor e de comportamento, que isso é esperado. Então, a família ela precisa ser orientada porque ela não vai entender isso. A gente tem que evitar completar tarefas para esses pacientes e orientar a família a fazer o mesmo. Então, o objetivo é fazer com que o paciente desenvolva a independência dele. Então, se é um paciente que está conseguindo se alimentar sozinho, que deixe ele se alimentar sozinho.
Então, esse é apenas um exemplo, mas que o objetivo aqui é estimular a independência do paciente. A gente vai orientar essa família e a gente vai fazer isso com o paciente também, realizar gestos simples, mostrar imagens sem instruções complexas. Então, esses pacientes, eles têm uma dificuldade na compreensão. Então, não adianta fazer explicações muito grandes, porque o paciente ele vai ter dificuldade nesse entendimento. Então, a gente tem que fazer gestos simples, muitas das vezes utilizar quadros com imagens para ajudar a discernir o que o paciente está querendo se expressar, se ele está com fome, com sede, com dor, com frio. A gente vai fazer perguntas fechadas, então é sim ou não. A gente vai fazer uma pergunta específica para que ele não precise explicar muito detalhadamente, apenas dizer sim ou não. Isso facilita a resposta para o paciente. E, muito importante, esse paciente ele não tem deficiência auditiva, então não precisa falar com ele gritando. Então não precisa aumentar o tom de voz. O mais importante é falar com ele numa posição que ele consiga te ver adequadamente e falar com ele de forma calma e pausada para que ele consiga compreender sem muita dificuldade. Então a gente precisa dar tempo para esse paciente entender o comando. Lembrando que ele tem um certo delay nessa compreensão, então a gente precisa dar tempo para ele pensar e te responder. A gente vai orientar essa família a levar esse paciente com frequência ao fonoaudiólogo por conta dessa possível dificuldade que o paciente tem em relação à deglutição, por exemplo. E, além disso, a gente vai orientar a família sobre a tomada dos medicamentos, sobre os cuidados em geral com o paciente, porque a família ela vai ter uma função primordial nesse paciente que sofreu o AVC.